Deus dos exércitos, porque Ele é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. Essa é a finalidade da igreja. Mas que contudo seja respeitado, aonde você estiver. São Marcos capítulo 6, o versículo 17. E o mais forte, eu gostaria que o irmão lesse Filipenses. Porque o Filipenses, ele traz uma palavra bem contundente, ela mexe, irmãos, na estrutura do verdadeiro cristão, quando ele diz que pela vida ou que pela morte. Porque nada, irmãos, seria bom, irmão, enfocar esse versículo bem forte, que eu amo esse versículo, que ele tem uma expressão muito larga para a compreensão dos ouvintes e saber a sinceridade da igreja. Leu 21, não leu 20 primeiro, meu, que ele diz que é a minha ardente expectativa. Leia. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Essa igreja não é confundida não, confundida é o diabo e os seguidores dele. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Foi o que eu falei antes. Seja pela vida, seja pela morte. Definição fechada. Não seja frouxo, que pela vida ou que pela morte. Decisão fechada, mas convicção. É aquilo que Jó disse. Ainda que ele me mate. Capítulo 13, versículo 15, né? Jó. Ainda que ele me mate, mas contudo eu defenderei o meu caminho diante dele. Isso é forte, irmãos, isso é forte. Isso é para a igreja, não é, meu irmão? Leia, Jó. É 13 e 15 que diga. Jó. Capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Defenda o seu direito, como cidadão brasileiro e como um verdadeiro cristão. Defenda. Ter conhecimento pessoal do seu mestre. Meus irmãos, essa parte aqui também é interessante. Vocês sabiam que tem muita gente que aqui, com muitos anos de crente, não tem nenhum conhecimento de quem é Jesus na sua essência como Deus? Não estou falando do mundo não, estou falando da igreja. Jesus esteve com seus discípulos por 3 anos. Eles conheciam Jesus no dia a dia, naquilo que Jesus estava fazendo. Jesus disse, eu vou dar uma lição a eles. Olha, atravessa lá o mar que eu vou lá para o outro lado fazer uma oração. Daqui mais a pouco o mar começou a ficar encapelado, as ondas começaram a subir, o vento soprar. E eles nunca tiveram um impacto tão grande como aquele. Que ele viu que ia a pique. Aí, de repente, Jesus viu a situação. Se fosse hoje, nós íamos para a informática, para a eletrônica, um supersônico, qualquer outra coisa para chegar de imediato. Porque quando a gente quer fazer um telefonema daqui para São Paulo, é rapidozinho, passar um e-mail, né, uma internet. Mas naquele dia não tinha isso não, naqueles dias não tinha isso. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do já. Para trazer socorro, para trazer livramento, para abençoar. Ele não precisa de máquina, nem de organização, de burocracia ou burocrática para dar a solução ou trazer condições para a crente se sair de situação não. De repente ele apareceu andando sobre o mar. Ele fez questão de mostrar que ele é o Deus do sobrenatural. Na minha e na tua vida, saiba disso. Conhecer o Senhor na essência como Ele é Deus sobre todas as coisas. Conhecer Deus no sobrenatural. Que nós conhecemos Deus nesse mundo que nós vivemos. Mas a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, é coisas que os ouvidos, a mente, é coisa que os olhos não viu e nem os ouvidos perceberam. O que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. São essas coisas. E muitas vezes nós ficamos, irmão, somente no cultozinho pensando que é isso. É muito mais. Leia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém, meus irmãos? É a palavra de Deus. Você está ouvindo. Pode conferir aí. Essa igreja, ela aprende a ter conhecimento pessoal do seu mestre. João capítulo 3, versículo 11.
Nós aprendemos. Pode ler. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Amém, meus irmãos? Nós sabemos porque dizemos. Testificamos porque falamos. Nós adoramos porque temos convicção disso. Nós dizemos porque é verdade. E é por isso que aqui estamos. Ser vaso santificado. A santificação é um processo que nós não vamos entrarmos em detalhes nesse assunto, que vamos trazer um estudo sobre a santificação para a igreja. Mas todos, independentemente de pensamento, devemos ser vaso santificado, segundo a Timóteo capítulo 2, o versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Ter ardente amor pelas almas. Outra coisa que é séria, né? Que isso aqui está inserido dentro da área da evangelização. Meus irmãos, essa geração ela vai passar. Todos nós podemos confirmar isso? Que uma geração é 40 anos, né? Os mestres aqui, os professores. Essa geração passa. Quem tem aqui 10 anos e se chegará até os 70 anos, vai ver que não vai existir mais nenhuma dessa nossa geração que aqui está. Toda vai ser dizimada através de morte, que é a ponte ou a porta natural, que a Bíblia fala, para nós encontrarmos com a vida eterna. Mas todos nós vamos passar. E essa geração que não conhece ao Senhor, para onde é que ela vai? Se não tiver ardente amor por essas almas, todos nós sabemos que o destino dela é diferente. Temos que evangelizar. Especialmente Jerusalém. A saber que Jerusalém é a nossa casa. Meus pais, minha família vai ter que conhecer ao Senhor. Mas eles não querem, problema. Ali nós estamos cultuando, estamos orando e evangelizando. Uma coisa é certa, nós estamos fazendo. E se nós não fizermos, um dia Deus vai requerer de nós, porque nós não livramos aqueles que está sendo destinado à morte, que é outra citação, mas nós vamos mais à frente. Ter profundo amor pelo seu mestre. Isso também é sério, irmãos. Temos que ter amor e especialmente honrar o sacrifício que Jesus ele fez por todos que aqui estamos. Nós temos que sermos assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 11. Podemos ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Amém, meus irmãos? Outro ponto importante, é preciso ter a palavra de Deus no coração. Haja vista, se formos dar oportunidade, como a gente na Santa Ceia, que talvez até possa ser ignorado, mas eu quero dizer aos irmãos que eu estou treinando a igreja a perder a timidez, se colocar de pé, pegar um versículo já decorado na mente. Hoje é Santa Ceia, se for me dada a oportunidade, eu me levanto e digo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu gosto muito desse versículo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E vai dizendo aí. E tem irmãos que ainda lendo, ainda lê errado. Tá certo, falta de leitura, mas bota lá o gravador nos teus ouvidos e fica: é hoje que eu vou perder a minha timidez e vou ler um versículo. Ter, irmãos, a palavra de Deus no coração. Quando tiver numa batalha espiritual, você sabe citar versículos, sabe dizer onde é que está. Teve uma irmã, vou encerrar por aqui, para nós fecharmos. Teve uma irmã que foi presa lá em Moçambique, quando o país se tornou socialismo, né? Comunismo, como é socialismo? O comunismo, ele se transformou num país comunista. E aqueles homens saíram matando todos os brancos. Eles tiravam a tripa das pessoas e
e fazia fio de telefone. E tudo que era branco que ele encontrava no caminho, eles matavam. Galinha, porco, gente, tudo. Ele não queria nada de branco. Ele foi tomado e saiu fazendo essa matança. E quando ele chegou na casa dessa irmã, a irmã disse: diga, camarada, o que é que vocês vieram fazer aqui? Aí aquele comandante disse: camarada? Por que eu sou seu camarada? Porque meu Deus me disse que vocês são tudo camarada. E vocês estão aqui, eu vou servir a vocês. Vou matar a galinha, pega a galinha aí. Ou se vocês estão com fome, camarada, eu vou dar a comer. Ele disse: se você me mostrar na sua Bíblia que tem camarada, você vai ser poupada da morte. Oxe, ela pegou o Filemon na hora. Meu camarada, recebe aí, Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Não é assim, né? Eu estou parafraseando. E foi liberta da morte, irmão. Ela dá esse testemunho de incender a igreja. Saiu matando tudo, ela é uma portuguesa. Mas quando ela usou esse aí, o que é que vocês querem aqui, meu camarada? Estou aqui para servir a vocês. Pega a galinha. Camarada? Porque essa é a linguagem, a saudação dele, né? Camarada. Quando ele encontra os compatriotas, os companheiros dele, ele sauda, camarada. A igreja aqui dá a paz do Senhor, né? E tem gente que baixa até a cabeça e tem vergonha, se esconde. Tem crente que se esconde. Tem vergonha até de dizer que é crente. E muitas vezes os vizinhos não sabem nem que ele é crente. Porque também o testemunho dele, misericórdia. Mas que Deus me ajude, que Deus abençoe a igreja do Senhor. Eu estou trazendo essa palavra para mim, para que eu possa edificar na palavra de Deus e servir a Ele na beleza da sua santidade. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui alguns avisos, irmãos. Nós vamos fazer os avisos.